Por aqui, o Agricultura BR começa falando a respeito da soja nos Estados Unidos e os acontecidos da última semana. É importante lembrar que foi uma semana marcada por fortes oscilações de sobe e desce, de impactos causados pelo clima, causados por números que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americana e também, claro, muita especulação de quem opera na Bolsa de Chicago. Vamos ver agora o que aconteceu com duas importantes posições. Isso porque vamos falar da posição de agosto, porque julho sai do cenário, sai do radar e agosto passa a ser o mercado presente para os norte-americanos. Então vamos saber como é que a posição de agosto oscilou nesta última semana e também a posição de novembro, por ser aquela que tem a maior liquidez de contratos. Então vamos ver o acompanhamento do mês para a posição de agosto. Nós temos aqui em dólares por bushel. Segunda-feira os valores estavam em 10 dólares e 76 centos o bushel. Na terça-feira subiu, foi para 11 dólares e 1 cento o bushel. Estou falando da posição de agosto, negociada na Bolsa de Chicago. Quarta-feira teve o pico de preços, chegou a 11 dólares e 19 centos o bushel, enquanto que na quinta-feira cedeu bastante, cedeu para 10 dólares e 85 centos por bushel. Isso aconteceu principalmente por conta do relatório do NOAA, que dava conta de que aquela questão de ter os fenômenos La Niña atuando sobre os Estados Unidos reduziu um pouco a chance disso acontecer. Só que na sexta-feira caiu mais um pouco, caiu para 10 dólares e 71 centos por bushel. Assim foi a situação para a soja negociada para agosto na Bolsa de Chicago. Portanto, entre a última segunda-feira e a última sexta-feira, o recuo dos negócios ficou em 0,99% para a posição de agosto negociada em Chicago. Agora vamos ver novembro, porque novembro ela tem uma outra situação, é onde tem o maior volume de contratos negociados, maior liquidez, e esse contrato é muito importante porque é quando chega também a soja norte-americana no mercado. Segunda-feira ela estava negociada a 10 dólares e 55 centos o bushel, terça-feira 10 dólares e 85, na quarta-feira foi a 11 dólares e 5 centos, depois desabou para 10 dólares e 66 centos na quinta, na sexta-feira cai para 10 dólares e 56 centos por bushel. Volta mais ou menos ao que acontecia na segunda-feira. Compare-se a coluna da segunda-feira para a sexta-feira na posição de novembro, praticamente sem alterações. Eram 10,55 na última segunda-feira e foi para R$ 10,56. Portanto, um ligeiro recuo aí para a posição de novembro. Um outro destaque importante é que já no final dessa última sexta-feira teve declarações de números que foram vendidos pelos Estados Unidos para a temporada 2016-2017. Ela foi confirmada uma safra, pelo menos uma venda avulsa de soja na ordem de 320 mil toneladas. Bom, e nada desses números ajudou muito a soja nesta segunda-feira, que vinha recuando na Bolsa de Chicago, principalmente as vendas que foram confirmadas no final do dia da sexta-feira. Vamos saber como é que estão os negócios agora. Nós não temos mais posição de julho, então agosto é a posição de mais curto prazo mesmo, queda de 0,60% na posição, a 10 dólares e 66 centos o bushel. Setembro recua 0,46% agora, aumentou a queda, vem para 10 dólares e 60 centos o bushel, enquanto que novembro cai agora 0,59% a 10 dólares e 51 centos o bushel. Toda essa situação mostra uma circunstância em relação principalmente ao clima nos Estados Unidos, a curto prazo e também agora médio e longo prazo é o que vem pressionando os negócios, vão determinando. É o mercado do clima que vai influenciando soja nos Estados Unidos, com isso impacta nos preços internacionais e, claro, o Brasil acaba sendo, às vezes, prejudicado, às vezes é beneficiado por o que acontece lá em relação ao clima norte-americano. Bom, e é esse clima que tem determinado os valores da soja na Bolsa de Chicago, como você acabou de ver. Apesar do clima ter melhorado um pouquinho nas últimas semanas, com a maior ocorrência de chuvas sobre importantes áreas produtoras como o meio oeste, as temperaturas elevadas continuam preocupando muitos produtores que plantaram a sua soja por lá. A expectativa é de um verão muito quente ainda e de temperaturas bem altas, o que pode comprometer a qualidade da plantação. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, como que fica o clima para os Estados Unidos nos próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você.
Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesta semana, expectativa de tempo mais seco e altas temperaturas sobre os Estados Unidos. O que mais preocupa os produtores é a temperatura bastante elevada, acima da média para esta época do ano, que pode trazer prejuízos para as plantas que estão na fase de florescimento, especialmente da soja. Ao longo dos próximos dias, a expectativa é de alguns episódios de chuva aqui, principalmente sobre o centro e leste dos Estados Unidos. Em algumas áreas produtoras não tem previsão de chuva e onde chove o volume de água será baixo. Por enquanto, a umidade do solo ainda está em níveis melhores, mas as temperaturas é que devem trazer problemas para a agricultura. Olha só, algumas áreas aqui do cinturão produtor de grãos podem ter até 40 graus, então é um calor extremo e que pode trazer danos para as plantas, principalmente nesta fase mais crítica de florescimento. Durante o próximo período, expectativa também de alguns episódios de chuva, mas com volumes entre 5 e 15 milímetros. Então é uma chuva na forma de pancadas isoladas, de curta duração e acompanhadas ainda de muito calor. No próximo período, a situação não muda muito, então pelo menos até o início de agosto, teremos esses episódios de chuva mais isolados, com baixos acumulados e ainda altas temperaturas sobre os Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Já já tem a previsão do tempo aqui para o Brasil e falando no nosso país, vamos falar a respeito do dólar comercial aqui frente ao real, porque ele impacta diretamente nos negócios do agro no país. Na última sexta-feira, o dólar fechava a R$ 3,25 em uma semana que foi de bastante oscilação, com a queda do dólar frente ao real. No início da semana passada, o Banco Central intervia para evitar novas quedas e, com isso, os dias foram marcados por bastante oscilação. A semana fechou assim, a R$ 3,25 e hoje, segunda-feira, nova semana abria com alta no valor do dólar comercial. Vamos ver os negócios de agora. Veja que neste momento o dólar já opera com queda em relação ao fechamento da sexta, muda o rumo dos negócios, vem agora com leve baixa de 0,06%, também a R$ 3,25 mais 3. Até o fim dessa edição a gente dá mais aquela olhadinha para saber como que o dólar se comporta nesta segunda-feira. Por aqui a hora de cotações da soja no Brasil. Acompanhe os valores pagos hoje, preços mínimos e máximos em cada estado produtor. Um estudo feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, mostrou qual é a projeção para a produção brasileira de grãos daqui a 10 anos, na temporada 2025-2026. O estudo, que foi apresentado na semana passada, mostra que o Brasil pode alcançar mais de 250 milhões de toneladas de grãos daqui a uma década. Vamos acompanhar estes números apresentados, então, para o país na semana passada. Veja que, em relação à produção brasileira de grãos, os números indicam que ela deve sair de cerca de 196 milhões e meio de toneladas projetados para a atual temporada, para a marca de 255 milhões e 300 mil, uma alta aproximada de 30%. O principal fator que deve contribuir para esse crescimento tão expressivo da produção brasileira de grãos é o rendimento. Você vai ver agora comigo que a produção tem essa estimativa de crescimento de 30%, mas a área dedicada ao aumento da produção agrícola aqui do Brasil é inferior, então tudo isso é resultado de um melhor manejo no campo. Veja que a produção deve crescer em 10 anos 30% aqui no Brasil e a área apenas 12,75%, indicando, portanto, que mais da metade da evolução agrícola do país em uma década vai vir do aprimoramento do manejo das lavouras, o que vai resultar em um maior rendimento do campo. A gente vai dar uma olhadinha agora em quais culturas devem apresentar maior crescimento na área plantada e quais devem ser investidas menos. Vamos dar uma olhadinha agora neste gráfico, então. Acompanhe comigo na sua tela que as culturas que devem apresentar
alta na área destinada à cultura. Nós não temos este gráfico aqui, mas eu passo para você. Veja só que a soja deve apresentar um incremento de 30% na área destinada à cultura. O trigo deve crescer também em 10 anos, em área em 18,6%. E o milho também deve ser a cultura que apresenta maior incremento na área plantada, aumento de 4,4%. Agora, as culturas que devem apresentar uma redução na área destinada é o feijão e o arroz. O arroz, veja só, deve cair em 48,3% a área de cultivo e o feijão, segundo o Ministério da Agricultura, deve apresentar uma redução de 40,5% na área destinada ao grão. Todas essas informações, como eu dizia há pouco, foram divulgadas na semana passada pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa. Fizeram um estudo e apontaram as projeções para a produção brasileira de grãos temporada 2025-2026. Só para a gente finalizar aqui, essa redução na área destinada a algumas culturas, como eu comentava há pouco, para o arroz e para o feijão, deve ser, segundo o Ministério, compensada pelo aumento na produtividade. Veja a seguir, preços do milho apresentam alta na semana passada nos estados do centro-oeste do país. Você vai ver ainda que a expectativa de produção de café na temporada 2025-26 é de 65 milhões de sacas. Daqui a pouco você tem esses destaques no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Sabe aquela frase muito conhecida entre os pessimistas que diz nada é tão ruim que não possa piorar? Bem, ela está valendo para os produtores de milho do país. No estado do Mato Grosso, por exemplo, os produtores que já enfrentaram seca neste ano sofrem agora com outro problema nas plantações. Oi, a nossa equipe de reportagem em Brasília foi até a sede da Embrapa para saber que doença que era essa, mas principalmente as maneiras de combatê-la. Acompanhe. Essa é uma grande lavoura de milho. Esse é o laboratório da Embrapa Cerrado, nos arredores de Brasília. Essa é a lagarta Elapria agrotina, aqui já uma mariposa depois da mutação. Mas o que tudo isso tem a ver? São ingredientes de uma nova ameaça às lavouras de milho que foi identificada em Mato Grosso. A lagarta, com um nome complicado, ataca as espigas até deixá-las no chão. Segundo os pesquisadores da Embrapa Cerrado de Brasília, as lagartas têm hábito alimentar variável. Nas folhas ainda verdes, elas derrubam o pé. Já na espiga do milho, atacam diretamente mesmo depois de secas, mesmo depois do milho ter caído do pé. Essa espécie de lagarta já foi identificada nos Estados Unidos, América Central, no interior de São Paulo e recentemente em Mato Grosso. O que foi observado em campo foi que as mariposas, que voam numa época mais, quando a planta começa a senescer e secar, deposita seus ovos. Desses ovos vêm as lagartas. Essas lagartas, elas se alimentam de várias partes secas da planta, principalmente na região da espiga, no caso do milho. Em outras plantas, em regiões necróticas, secas de folha, mas no caso do milho, na região da espiga, causando uma perfuração na base de inserção da espiga na planta, o que pode gerar a queda da espiga da planta, comprometendo a sua colheita. O estudo da nomenclatura da praga foi feito pelos cientistas da Embrapa Cerrados, em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. A princípio, a pesquisadora não recomenda a utilização de qualquer combate químico à lagarta. A informação sobre o efeito de produtos químicos, o que eu posso dizer, não existem produtos registrados para esse grupo de espécies. Questiono também o efeito benéfico que isso poderia ter em função da condição seca que essa cultura já vai estar quando está ocorrendo a incidência dessas espécies. Agora, na minha recomendação, é importante monitorar, principalmente ao longo do tempo, dos anos, o que está acontecendo na sua lavoura. Um caminhamento diagonal, selecionando 10 pontos
por área, dividir uma área, no máximo 100, 200 hectares, você fazer um caminhamento diagonal, selecionar em cada ponto 5 plantas, isso antes da colheita, e também depois da colheita, você fazer um levantamento buscando identificar a presença dessa perda de espigas e quanto que isso representou, porque até agora os levantamentos que a gente fez, a gente até detecta alguma queda de espigas, mas a percentagem disso é muito pequena. Segundo a pesquisadora, o certo é que a mariposa aparece nas lavouras de milho durante o período de seca, mas a incidência não chega a ameaçar, por enquanto, as lavouras, embora a pesquisa ainda esteja em andamento. Além do milho, outras culturas podem ser atingidas pela lagarta, principalmente a soja, o que preocupa os produtores. Existem relatos de ocorrência dessa espécie se alimentando de outras plantas. Soja é relatado. Mas o que eu posso dizer de trabalhos de campo que eu realizei fazendo levantamentos é que nós não detectamos, por exemplo, até agora, pelo menos dentro do levantamento que nós realizamos, a lagarta se alimentando da vagem ou mesmo do grão da soja. Então, é importante ter esse discernimento, porque ela está lá, se você colocar uma armadilha luminosa, ela vai aparecer, mas isso não quer dizer necessariamente está causando um impacto econômico. O estudo sobre a praga continua. Os pesquisadores querem saber principalmente onde a lagarta está e que outros danos ela causa à lavoura. Mais informações pelo site da Embrapa, embrapa.gov.br. Raíssa Solomonte para o SBA. Já que estamos falando de milho no Mato Grosso, seguimos trazendo esse destaque e agora falando um pouco a respeito dos preços praticados no centro-oeste do país. Você vai acompanhar agora que a última semana teve registro de altas e essas altas elas foram mais expressivas, altas nos preços, valor médio da saca de 60 quilos. Foram mais expressivas no estado de Goiás, onde em uma semana o valor melhorou 11%. Já Mato Grosso teve uma elevação de 9% e Mato Grosso do Sul 8,4%. Então vamos acompanhar então os números, começando pelo Mato Grosso do Sul, valores médios para a saca de 60 quilos do milho, é o que você acompanha comigo agora. Então nós temos aqui o acumulado de uma semana, no dia 11 de julho nós tínhamos R$ 32,50 a saca de 60 quilos. Esse valor era mantido no dia 12 em R$ 32,55 e já no dia 13 da semana passada trazia R$ 33,50. Na última quinta-feira, o valor chegava a R$ 34,00 e Mato Grosso do Sul teve registros médios, portanto, considerando a mínima e a máxima e todo o estado do Mato Grosso do Sul, de R$ 35,25 por saca de 60 quilos. A alta neste período analisado é de 8,4%. No estado do Mato Grosso, o preço do cereal subiu ainda mais na semana passada. A alta de segunda até sexta foi de 9%, com o preço saindo dos R$ 28,00 para alcançar R$ 30,50. Vamos acompanhar na tela agora qual foi o movimento em cada dia da semana passada. Veja que na segunda-feira, dia 11, o preço médio da saca negociada para o estado mato-grossense era de R$ 28,00. O valor se mantinha o mesmo na terça 12 e subia na quarta-feira, dia 13, alcançando R$ 29,50. O patamar também se manteve o mesmo na quinta-feira, dia 14, e na sexta anotava mais uma alta, R$ 30,50 para o valor médio pago ao produtor de milho mato-grossense. No acumulado da semana, portanto, a alta chega a 9%. E por aqui o Agricultura BR segue trazendo os valores médios do milho e agora com destaque para o estado de Goiás. E o estado de Goiás é aquele que teve a maior elevação nesta última semana. Os preços subiram 11% em Goiás e é o que você acompanha comigo agora no Agricultura BR. Portanto, a última semana foi marcada no dia 11, segunda-feira, R$ 32,75 a saca de 60 quilos. O valor era repetido no dia 12, R$ 32,25, perdeu até 50 centavos o valor no dia 12, só que na quarta-feira recuperou bem, recuperou para R$ 33,75 a saca de 60 quilos. Na quinta-feira o valor era de R$ 35,25 a saca, enquanto que na última sexta-feira, 15 de julho, o valor veio a R$ 36,50 a saca de 60 quilos. Isso são valores que foram considerados na última semana. Estado de Goiás, no centro-oeste, se destaca porque é onde teve a maior alta registrada
em uma semana foram 11%. Outro detalhe importante para quem está acompanhando os preços é que esses são valores médios, portanto, considerando a mínima e a máxima diária em todas as regiões produtoras em cada um desses estados. Já já você acompanha como estão os valores em outros estados produtores do Brasil, mas por enquanto vamos falar um pouquinho sobre o mercado futuro do grão. Milho negociado na BMF Bovespa. Vamos acompanhar os negócios desta segunda-feira. E eles vêm em movimento de alta. A posição de setembro, que é a que tem o maior volume de contratos agora, sobe mais de 2%. Julho não possui contratos negociados. O último fechamento para essa posição foi de R$ 43,04. Setembro hoje já possui negócios acontecendo, são quase 5 mil e eles vêm com alta de 2,23%. Cada saca de 60 quilos para entrega em setembro vem negociada agora a R$ 46,81. As posições de novembro deste ano também sobem 0,73% e negociam a saca a R$ 48,05. Já o milho para entrega em janeiro do ano que vem tem negócios com alta de 1,03% e preço da saca agora a R$ 48. Vamos agora acompanhar mais valores do mercado físico nacional. Veja como estão os preços mínimos e máximos em cada estado produtor. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. Por aqui é a hora do quadro Agricultura BR Responde. E vamos trazer agora a participação do público e, no caso, do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que mandou sua pergunta pelo Facebook do programa. Então vamos ver aqui, a pergunta é: qual o preço para o milho? Bem direta. Preço para o milho no estado de Minas Gerais. Quem mandou foi o Marcos Málaco, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele enviou seu questionamento pelo Facebook, uma das maneiras que você tem de entrar em contato aqui com a Agricultura BR. Bom, e a gente foi atrás da sua resposta, Marcos. Vamos acompanhar, então, os números pagos para a saca de 60 quilos do milho hoje em Minas Gerais. Vamos rodar o mapa aqui e ir até o estado mineiro, grande produtor do cereal. Veja que a média na data de hoje, 15 de julho de 2016, é a segunda Rural Business de R$ 39,50 pela saca de 60 quilos. Eu friso aqui que este valor é o valor médio do estado, ou seja, ele toma como base o preço mínimo e máximo pago no dia ao produtor, soma-se e faz essa média, portanto, R$ 39,50 é o valor pago pelo milho hoje aí em Minas Gerais. Aí nós quisemos saber mais um pouco a respeito do que está acontecendo em Minas Gerais, sobre a área ocupada, produtividade, produção total. Então vamos ver Minas Gerais aqui. Então Minas Gerais aparece com essa situação aqui. Primeira safra com uma área ocupada com 831.400 hectares para o milho, com uma produtividade de 6.100 quilos por hectare e a produção alcançando 5.180.000 toneladas em primeira safra. Minas Gerais produz mais em primeira safra do que em segunda, a área destinada em segunda safra de 367.000 hectares, produtividade mais baixa, 2.605 quilos por hectare, e aí tendo uma produção inferior a 1 milhão de toneladas em segunda safra, 956.000 toneladas foram produzidas ou devem ser produzidas em segunda safra no estado de Minas. Bom, Marcos, a gente trouxe aqui também a evolução dos preços do milho em Minas Gerais no acumulado do último mês. A gente viu agora há
pouco que o valor hoje pago para o produtor é de R$ 39,50 na média e a gente vai ver que nos últimos 30 dias o produtor viu o preço cair. Vamos acompanhar então como que foi a venda do milho para o produtor mineiro. Veja que no dia 17 de junho, cerca de um mês atrás, o valor médio era de R$ 46,00 a saca. Ele vinha abaixo no dia 28, fechando a R$ 45,00. Mês de julho começou com novas baixas registradas para o cereal. Dia 4, R$ 42,50. No dia 7, já vinha para R$ 40,50, anotando uma queda mais expressiva. No dia 13, recuperava um pouquinho, voltando para casa dos R$ 41,00 a saca. E no dia 15, data de hoje, R$ 39,50. No acumulado dos últimos dias, portanto, há uma queda notada de R$ 14,00 no valor pago pela saca do milho no estado mineiro. Então, você pode fazer como Marcos Malaco, entre em contato conosco, tem o Facebook, como ele fez, entre em contato através da nossa página, você começa a receber informações durante o dia todo, no Twitter também, twitter.com/agriculturabr, ou pelo WhatsApp 679-9656-2266. Esse foi o Agricultura BR Responde. E a gente segue por aqui falando de milho. Vamos agora ao mercado futuro internacional do cereal. Milho plantado lá nos Estados Unidos, que é referência para esse mercado, vem oscilando nos últimos dias com essa temperatura dos Estados Unidos que também varia, chove, mas há previsão de temperaturas muito elevadas. Vamos acompanhar como estão os negócios desta segunda-feira. Milho hoje reage bem, sobe na Bolsa de Chicago. A posição de julho não possui contratos negociados apenas a partir de setembro. Setembro sobe agora 0,35, agora subiu para 0,42% e negocia o bushel do milho a $3,53 mais 75. A posição de dezembro sobe 0,62% e negocia o cereal a $3,60 mais 50. E o milho para entrega em março do ano que vem sobe agora 0,61% na Bolsa de Chicago e é negociado a $3,68 mais 50. Portanto, o milho sobe nesta segunda-feira lá nos Estados Unidos. Olha, daqui a pouco na Agricultura BR você vai ver a projeção para a produção de café na temporada 2025-2026, portanto, em 10 anos. Você vai ver que ela deve chegar, pelo menos na projeção, a 65 milhões de sacas. Não saia daí, o Agricultura BR volta em instantes. E o Agricultura BR começa esse bloco com destaques internacionais e aqui para a América do Sul. Isso porque as transportadoras e os proprietários de caminhões na Argentina iniciaram nesta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado no transporte de grãos do país. De acordo com as informações da Federação das Transportadoras da Agricultura e também da federação que representa os trabalhadores, isso acontece porque não está havendo acordo em relação aos valores do frete, tanto com o governo quanto também com os produtores rurais do país. De acordo com a federação, isso ocorre porque num país com uma inflação de quase 30% ao ano, eles foram duramente castigados com os custos que aumentaram bastante no último ano, inviabilizando a operação de acordo com a nota da Federação das Transportadoras. Para se ter uma ideia, na região de Rosário, região portuária, hoje entraram pouco mais de 1.600 caminhões carregados, enquanto que na última sexta-feira foram superiores a 5.000. Vamos ver esse comparativo. Nós temos esse comparativo em relação à Argentina. Portanto, na sexta-feira, 15 de julho, 5.157 caminhões adentraram a região portuária de Rosário. Hoje, 1.685 caminhões entraram nesta mesma área para descarregar cargas agrícolas. Uma informação importante da própria federação é que as empresas de exportação de grãos geralmente têm reservas em seus terminais portuários, onde o conflitos principalmente de trabalhadores, são constantes. Então, as empresas que são exportadoras sempre mantêm estoques bastante elevados. E por conta disso, de acordo com a nota da Federação dos Trabalhadores no transporte lá da Argentina, essa greve deve acontecer por tempo mais alongado para que se possa ter sentido e impactos sobre o escoamento de grãos do país.
Voltou a fazer frio neste fim de semana no centro-sul do país. Algumas regiões agrícolas produtoras aqui do Brasil receberam até geadas na madrugada desta segunda-feira. A Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, traz agora mais informações se essas geadas atingiram regiões produtoras de café do Brasil. Acompanhe. Olá, Nadiara. A intensa massa de ar polar que avançou sobre o centro-sul do Brasil trouxe frio intenso, principalmente para as áreas produtoras de café do norte do Paraná e também do interior de São Paulo e partes também do sul de Minas Gerais, onde algumas localidades até mesmo registraram geadas. Por enquanto, essa geada foi isolada e os danos devem ser contabilizados no decorrer da semana. Mas algumas localidades, principalmente de Minas Gerais, registraram recordes de frio, as temperaturas mais baixas deste ano de 2016. Especialmente as localidades mais próximas de São Paulo tiveram mínima entre 0 e 3 graus. Nas próximas madrugadas, o risco de geadas diminui bastante. A temperatura ela segue baixa, mas não a ponto de provocar o fenômeno nas áreas produtoras de café do norte do Paraná e também do interior do Sudeste. O ar seco ele vai continuar predominando em grande parte das áreas produtoras. No decorrer desta semana, pode chover de forma bem rápida e isolada no interior mineiro e algumas áreas produtoras aqui do estado do Espírito Santo e até mesmo do Rio de Janeiro. Mas é uma chuva bem isolada, de baixo volume acumulado, que não deve atrapalhar as atividades no campo, como a secagem dos grãos de café, mas, por outro lado, também não encharca o solo. Durante esse próximo período, a temperatura mínima deve ficar mais baixa nas regiões serranas, tanto do sul como do sudeste. A mínima chega em torno de 0 grau nas regiões serranas, que ainda segue sob risco de geadas. Mas nas áreas produtoras de café do norte do Paraná, interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, apesar do frio, não chega a ser extremo para provocar geada. A mínima deve ficar em torno de 7 a 10 graus nessas próximas madrugadas. Durante o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 agora do mês de julho, expectativa de chuvas concentradas no extremo sul do país, também extremo norte e litoral nordestino. Sobre as áreas produtoras de café do Paraná, do Sudeste e também de Rondônia, expectativa de tempo bastante seco, pelo menos até o final deste mês de julho. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até mais! Por aqui a gente segue falando de café, porque o recente estudo apresentado pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa a respeito do possível desempenho do Brasil a respeito das produções de grãos daqui a uma década mostra que o Brasil deve aumentar em 2,7% por ano a produção de café. Isso significa que daqui a 10 anos, na safra 2025-2026, a produção brasileira do grão deve crescer em cerca de 30%, alcançando nessa futura safra uma produção de cerca de 65 milhões de sacas de 60 quilos, o que na melhor projeção poderia chegar até 85 milhões de sacas. Esse volume foi projetado e apresentado na semana passada pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa. De acordo com esse estudo, o volume de consumo de café no Brasil e as exportações feitas pelo país também deve crescer nesse período. Vamos acompanhar todos os números agora na tela para analisar bem o que pode acontecer. Veja que a produção, a gente dividiu o gráfico aqui em produção, consumo e exportação. Vamos falar agora primeiro a respeito das duas primeiras torres que indicam a produção aqui do Brasil. A primeira delas mostra a produção atual, temporada 15-16, que de acordo com a Conab é de 51 milhões de sacas de 60 quilos do grão. Para a temporada 2025-2026, a projeção indica uma safra de 65 milhões de sacas e, como eu dizia há pouco, o que na melhor das condições poderia alcançar até 85 milhões. Mas se a gente tomar como base este número de 65, há uma expectativa de crescimento, portanto, de 30%. Vamos agora às colunas do meio que mostram o consumo brasileiro de café. Na atual temporada 2015-2016, os brasileiros consomem 21 milhões de sacas de 60 quilos do grão. E para a temporada 25-26, a expectativa é crescer em 5 milhões de sacas, indo para 26 milhões de sacas de 60 quilos. Já no que diz respeito às exportações, elas também devem aumentar. Na temporada atual, estão estimadas em 37 milhões de sacas e para a temporada futura, daqui a 10 anos, o Brasil pode chegar a exportar 47 milhões de sacas de 60 quilos de café. Bom, vamos falar mais a respeito do café. Agora vamos aos preços aqui no Brasil. Acompanhe primeiro como estão os valores no Paraná.
preços do café arábica aqui no Brasil têm se elevado nestes últimos períodos, últimas semanas, depois que chuvas muito fortes caíram sobre importantes regiões produtoras no início do mês de junho e derrubaram bastante grãos de café dos pés, baixando, portanto, a qualidade da produção. Com isso, os valores voltaram a subir, subiram bastante, passando da casa dos R$ 500 a saca, segundo o indicador CPEA. Na última sexta-feira, foi notada uma queda para o valor negociado no estado de São Paulo, mas que ainda assim tem uma alta acumulada no mês de julho, que é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Vamos acompanhar os números do gráfico, então. Veja comigo como foi a operação do mercado para o café arábica no estado paulista na semana passada. Segunda-feira, dia 11 de julho, o valor médio pago pela saca era de R$ 510,12. Ele vinha abaixo na terça-feira para R$ 505, subindo um pouquinho na quarta, fechando a R$ 507,58. Na quinta-feira, dia 14, mais um pico de preço foi anotado, o valor da saca voltava para a casa dos 510, mas na sexta recuou de novo, recuou 1,26%, levando o preço da saca do café arábica bica corrida, tipo 6, classificação bebida dura para melhor, a R$ 503,56 a saca. No acumulado deste mês de julho, o preço ainda está maior em relação ao fechamento de junho. A alta é de 0,63%. Em relação aos negócios internacionais, o café arábica negociado em Nova York vai vivendo nesta segunda-feira mais um dia de ajustes técnicos. Esses ajustes técnicos ocorrem desde a última sexta-feira, depois de que na quinta-feira o café arábica em algumas posições tivessem superado $1,60 por libra peso. Vamos ver então como é que está o café. Vem em queda no dia de hoje, posição de setembro, com negócios em $1,46 mais 45 a libra peso, uma queda de 0,74%. Dezembro perde 0,76%, negócios em $1,49 mais 35 por libra peso, enquanto que março de 2017, com queda de 0,75%, $1,52 por libra peso. Isso acontece hoje, depois de um final de semana com temperaturas muito baixas no centro-sul do país. Olha, podemos afirmar que houve geadas em parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também sul de Minas. Olha só, a questão da geada ela é tão importante que ela, de repente, ela não compromete mais os grãos que estavam sendo colhidos, mas ela compromete as plantas e isso faz com que com a situação, a expectativa da próxima temporada, essa sim tenha comprometimento, principalmente com dificuldade na primeira e segunda floradas de café. Então, o mercado hoje vive mesmo um ajuste técnico, é a ação mesmo de investidores e não sobre fundamentos de mercado ou mesmo acompanhamento da lavoura do café arábica, que no caso é o Brasil, que é o maior produtor do mundo. Vamos ver agora como é que está o café no mercado futuro brasileiro. Bolsa de São Paulo, posição de setembro com queda de 0,85%, 1.170 contratos nesta posição, a $174,50 a saca de 60 quilos. Para dezembro, o recuo é maior, recuo de 1,98%, está a $176 a saca de 60 quilos, mas essa posição com apenas 140 contratos negociados. E olha, a silagem produzida nos campos, principalmente para a alimentação do gado, ela possui uma cerca de vitaminas e também nutrientes, quando feita com cereais, muito parecida com quando é feito com o milho. Cereais de inverno que estão sendo utilizados no Rio Grande do Sul para lidar com a alta dos valores do milho. É o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara. O mês de junho fechou como sendo o de maior participação do agronegócio nas exportações gaúchas. O US$ 1 bilhão e 300 milhões proveniente do setor representa 75% do total comercializado pelo Rio Grande do Sul. No total, foram exportados 2 milhões de toneladas, com um saldo na balança comercial de US$ 1 bilhão. As informações estão no relatório do Comércio Exterior do Agronegócio do Rio Grande do Sul, divulgada pela Assessoria Econômica do Sistema Farsul.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, há um incremento de 10% no valor exportado. Este é o segundo mês consecutivo com registro de resultado positivo na relação entre 2015 e 2016. Os principais responsáveis pelo crescimento foram os grupos do complexo soja, com aumento de 9% no valor e 6% no volume exportado, e produtos florestais, com aumento de 199% no valor e 200% no volume exportado. O bom momento das exportações do agronegócio gaúcho pode ser conferido no crescimento de 1% no valor comercial na comparação entre maio e junho de 2016. Ele vem na sequência de um aumento de 46% na relação entre abril e maio. O resultado positivo no final do primeiro semestre ajudou a amenizar a queda nas vendas, que fecharam os 6 primeiros meses do ano em menos 2% em relação ao mesmo período de 2015. No mês de abril, essa diferença era de menos 14%. A China mantém a posição de grande compradora do agronegócio gaúcho, com 36% do total comercializado. A soja é o principal produto exportado para o país asiático. Na sequência, vem os Estados Unidos, com 4%, e Coreia do Sul, com 3%. Nas importações, a Argentina é o principal fornecedor, com 36%, seguido pelo Uruguai, com 25%. O Chile, com 8% de participação, ultrapassou o Paraguai e é o terceiro maior vendedor para o estado. Viviane Lara, para o SBA. Você viu as exportações do estado do Rio Grande do Sul, também falando um pouco sobre milho. Daqui a pouco você vai ver as soluções que o produtor gaúcho, principalmente de carne e leite, tem utilizado para substituir o milho na formação da silagem para os animais. Mas agora que nós vamos falar é de valores no sul do Brasil, e o sul do Brasil tem tido registros em relação à última semana diferentes. Enquanto que o estado do Paraná e também Santa Catarina tiveram alta na última semana, o Rio Grande do Sul teve uma leve queda para o valor médio da saca de 60 quilos do milho. É o que nós vamos acompanhar agora, vamos saber como é que estão esses valores praticados no sul do Brasil. É o que nós trazemos em destaque agora, começando pelo Rio Grande do Sul, que teve queda de 0,5% no valor do milho. No dia 11, portanto, na segunda-feira passada, o valor era de R$ 43,75 a saca de 60 quilos. Na terça-feira também. Na quarta-feira, esse valor subiu para R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Depois recuou a R$ 43,50 e a última sexta-feira teve registro de R$ 43,50 também, queda de 0,5% para a saca de 60 quilos no Rio Grande do Sul em relação à segunda-feira. Agora, vamos ver os outros estados, Santa Catarina e Paraná, porque esses estados, sim, apresentaram alta na última semana. Então, nós temos aqui Santa Catarina, no dia 11, R$ 45,00 a saca, no dia 12, R$ 45,50, na quarta-feira, R$ 45,50 também, quinta-feira, R$ 44,75 a saca de 60 quilos e a última sexta-feira com um registro de R$ 45,25 a saca de 60 quilos, um movimento de alta de 0,5% em uma semana. Agora, o último estado em destaque, estado do Paraná. Paraná teve a maior alta, mas ainda continua com valores abaixo de R$ 40,00. Você tem aqui uma alta de 1,2% em uma semana, porque na última segunda-feira o valor era de R$ 39,00 a saca, na terça foi para R$ 38,75, recuperou-se na quarta, foi para R$ 39,50, recuou um pouco na quinta-feira, veio para R$ 39,25 e a última sexta-feira fechou com R$ 39,50, portanto, em uma semana alta de 50 centavos, indo para R$ 39,50 ou 1,2% de elevação nos valores médios da saca de 60 quilos do milho no Paraná. O assunto agora é o mercado do trigo aqui no Brasil. Depois de altas elevadas no mês de junho, com a maior demanda pelo setor de ração animal, os valores do cereal vêm oscilando. Chegaram a recuar bastante no Rio Grande do Sul, com a queda do dólar frente ao real, fazendo com que os moinhos comprassem o trigo
de outros países vizinhos do Mercosul, porque estava compensando mais. Nos últimos dias, os valores têm oscilado bastante, tanto no estado gaúcho quanto no estado paranaense. Vamos acompanhar então o movimento do mercado. Começando pelo Rio Grande do Sul, veja como foi o movimento da semana passada. Os valores ficaram entre R$ 814 na última terça-feira, dia 12, e fecharam a semana a R$ 817 pela tonelada do trigo brando. No dia, houve uma valorização em relação ao fechamento da quinta-feira, dia 14. A alta foi de 0,21%. Mas no acumulado deste mês, como eu comentava há pouco, o valor do trigo vem recuando. Ele soma queda agora de 2,72% em relação ao fechamento do mês de junho. Vamos agora para o estado do Paraná, onde na última sexta-feira também houve uma leve oscilação para cima, com o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador fechando a R$ 906,78. Assim como no Rio Grande do Sul, o valor do trigo no Paraná também vem oscilando, mas ao contrário do que no estado gaúcho, no acumulado deste mês, ele soma alta de 0,66% em relação ao fechamento do mês anterior. E o tema continua sendo trigo, agora trigo negociado em Chicago, mercado futuro, agora no Agricultura BR. Então nós trazemos o trigo com operação em alta no dia de hoje, uma situação comum, já que vão andando juntos. Trigo e milho nos Estados Unidos costumam ter cotações próximas, né? Quando o milho sobe, trigo costuma subir junto, e a posição de setembro para trigo sobe 1,11%, negócios em $4,29 mais 50 o bushel. Dezembro com valores em $4,54 o bushel, alta de 0,94%, e março do próximo ano com elevação de 0,84% a $4,76 mais 75 por bushel. Assim vêm as posições negociadas com trigo nesta sexta-feira nos Estados Unidos. Veja no próximo bloco quais são as projeções para a produção brasileira de laranjas daqui a 10 anos. Vai ver ainda hoje que o Banco do Brasil parcela e adia o pagamento da parcela de custeio de produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Assuntos de logo mais aqui do Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR desta segunda-feira, 18 de julho. Se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo. A gente começa esse bloco falando um pouquinho sobre a citricultura nacional. A produção brasileira de laranja deve crescer muito pouco no período de 10 anos. É o que projeta o Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa. Um estudo apresentado pelas entidades na semana passada mostrou o seguinte para a produção brasileira da fruta. Acompanhe comigo na sua tela. A produção deve sair da atual temporada de 15 milhões e 800 mil toneladas, safra atual 15-16, para alcançar na safra 2025-2026 um volume total de 16 milhões e 700 mil toneladas da fruta. A área destinada à cultura deve recuar, saindo de 684 mil hectares para 587 mil, em especial pela redução na atividade do estado de São Paulo. Os paulistanos, aliás, eles já vêm reduzindo a área cultivada com laranja desde 1990 e no lugar vem ampliando a área destinada à cana-de-açúcar e à soja. No que diz respeito à exportação do suco da fruta, o volume de vendas deve sair de 2 milhões de toneladas na safra atual 15-16 para 2 milhões e 400 mil na temporada 2025-2026, ou seja, daqui a 10 anos. Apesar do Brasil liderar o mercado de suco de laranja a nível internacional, nessa safra 2015-2016 respondeu por mais de 75% de todo o suco exportado no mundo. A partir de agora, a tendência é a de que os negócios se estabilizem. Segundo esse estudo apresentado na semana passada pelo Ministério da Agricultura e pela Embrapa, os analistas de mercado dizem o seguinte, que os tempos de expansão para a laranja já se foram. E falando em laranja, vamos acompanhar então como estão os negócios aqui no Brasil
para a fruta negociada no mercado atacadista de São Paulo. Acompanhe comigo os negócios na sua tela. A gente começa falando a respeito do preço da laranja indústria, que é aquela negociada direto com a indústria processadora da fruta. O produtor tem recebido pelo valor da caixa de 40 quilos e 800 gramas, o valor de R$ 19,80. Esse foi o fechamento da última semana para o preço da laranja indústria negociada no estado de São Paulo. A gente muda a tela agora para acompanhar os valores da laranja pera in natura. Este valor diz respeito ao preço que o produtor recebe pela negociação da laranja no mercado, diretamente, mercado in natura da fruta. Na última semana, o valor do mercado fechava a R$ 19,36. Segundo analistas do CPEA, os preços estão praticamente estáveis neste momento no mercado brasileiro. E uma intensa massa de ar polar atingiu o centro-sul do país, em especial atingindo áreas de produção de feijão, de milho, cana-de-açúcar e café também. Há registros de geadas em vários estados brasileiros. Nós vamos saber agora como é que fica então a temperatura e expectativa para o médio prazo, saber se esse frio continua nesta região produtora do país. Quem responde é Nadiara Pereira. Após a passagem de uma frente fria pelo centro-sul do país, tivemos a entrada de uma nova massa de ar polar que derrubou as temperaturas sobre boa parte do sul, do sudeste e do centro-oeste. O frio foi tão intenso durante o final de semana e também na madrugada desta segunda-feira que houve registro de geadas em várias áreas produtoras, como de cana-de-açúcar no Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul, também áreas produtoras de feijão do Paraná e até mesmo algumas áreas produtoras de café. Nas áreas produtoras de milho, aquelas áreas que não foram colhidas ainda, também houve registro de geadas, especialmente no estado paranaense. O frio ele deve diminuir agora nos próximos dias, mas ainda há risco para o fenômeno de geada um pouco mais isolado em algumas áreas, especialmente do sul do Brasil. Durante esses próximos dias, expectativa de tempo bastante firme em boa parte das áreas produtoras do sul, também boa parte do sudeste, principalmente o centro-oeste, que segue com um tempo muito seco. Sobre partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, deve chover de uma forma bem isolada, mas as chuvas mais fortes continuam concentradas no extremo norte do país e partes do litoral nordestino. Nas próximas madrugadas ainda faz frio, mas principalmente nas regiões serranas do sul e do sudeste, onde ainda continua o risco de geada. A temperatura mínima ainda pode chegar em torno de 0 grau. Já nas áreas produtoras de cana, também de café e também áreas produtoras de feijão do Paraná, o risco para geadas já diminui bastante. As geadas devem ocorrer principalmente no Planalto e região metropolitana do Paraná. Mas no oeste, norte do estado, a temperatura já não cai tanto como nas últimas madrugadas. Em Mato Grosso do Sul, São Paulo e também nas áreas produtoras de Minas Gerais, o frio também não deve ser tão extremo nas próximas madrugadas. Ao longo do próximo período, tempo seco em grande parte do interior do Brasil e chuvas concentradas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, extremo norte e litoral nordestino. Pelo menos até o finalzinho agora do mês de julho, já até o dia 1º de agosto, a distribuição da chuva não deve mudar muito. Os maiores acumulados de água devem continuar concentrados sobre partes da região sul, extremo norte e litoral do nordeste. Aqui sobre o interior do país, vamos continuar sob a influência do tempo seco e com grande amplitude da temperatura, ou seja, as madrugadas vão continuar frias, mas durante as tardes, com a baixa umidade do ar, a temperatura sobe rapidamente e vai continuar esquentando mais. E o Agricultura BR agora traz destaques para os valores da soja, valores médios nos estados do centro-oeste do país. Você vai ver que o estado de Goiás é o único que registra queda no movimento da última semana. Já Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o movimento é de alta. Começamos por Goiás, então, que registrou queda de 0,5% no período analisado. Então veja comigo, estado de Goiás, que na última segunda-feira tinha um valor de R$ 80,25 a saca, na terça esse valor se repetia e na quarta-feira chegou a R$ 81,00 a saca de 60 quilos. Depois caiu bastante, o valor médio veio na quinta-feira para R$ 79,75, mas na sexta-feira se recuperava um pouco, vinha para R$ 80,00 a saca de 60 quilos, valor médio no estado de Goiás, com uma queda, portanto,
de 0,3%, comparando os valores da última segunda-feira com a última sexta-feira. Já os demais estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a movimentação foi de alta, tanto é que Mato Grosso teve uma alta de 1,5% na última semana para o valor médio da soja. É o que você confere comigo agora. O estado do Mato Grosso tinha na última segunda-feira R$ 78,75 a saca. Na terça foi para R$ 79,25, no último dia 13, quarta-feira, R$ 82,00. Esse valor caiu na quinta para R$ 81,00 e na sexta caiu para R$ 80,00. Ainda assim, mesmo com os valores que acabaram cedendo na última quinta e sexta-feira, ainda assim o estado do Mato Grosso teve um valor médio com alta de 1,5% se comparado à segunda-feira, já que na segunda-feira o valor era pouco superior a R$ 78,00. Agora, Mato Grosso do Sul, sim, tem um registro de alta bastante expressivo, 2,5% em uma semana no estado do Mato Grosso do Sul. Então veja comigo os dados, os números aqui sendo apresentados na tela. Na última segunda-feira eram R$ 77,50 a saca, na terça R$ 76,75, na quarta-feira R$ 79,50, recuou um pouco na quinta, R$ 79,00, mas retomou o valor médio de R$ 79,50 a saca de 60 quilos no Mato Grosso do Sul na última sexta-feira. Portanto, em uma semana, o estado do Mato Grosso do Sul teve alta de 2,5% para a saca de 60 quilos da soja. Vamos falar agora a respeito do mercado do algodão aqui no Brasil. A demanda pela fibra continua fraca e a oferta elevada. E com isso os valores estão bem mais baixos nestes últimos dias, de acordo com a apuração do CPEA. Vamos acompanhar agora na tela como que o mercado vem negociando o algodão então. Acompanhe comigo como foram os valores na semana passada, valores em oscilação. A sexta-feira até registrou uma alta em relação ao fechamento anterior, a R$ 2,55, mais 59 por libra-peso, mas que no acumulado do mês de julho, que já tem metade do mês aí corrido para a gente fazer o cálculo, soma uma queda bem expressiva já em relação ao fechamento do mês anterior. A queda é de quase 4%, chegando a 3,87%. Agora o estado do Mato Grosso. O estado já está avançando bem com os trabalhos de colheita do algodão. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o estado já conta com mais de 17% das lavouras colhidas. Mato Grosso é o principal estado produtor de algodão aqui no Brasil, responde nesta temporada por 63% da produção nacional. Acompanhe agora então como estão os valores da pluma para o estado mato-grossense. A Agricultura BR agora traz informações a respeito do índice de preços ao consumidor amplo na semana. Esse dado ele é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e trouxe neste segundo levantamento, nessa segunda prévia, dados importantes. Houve uma desaceleração na alta para o preço do feijão no Brasil, feijão carioca no Brasil, entre a primeira e a segunda semana. Eu lembro que os valores médios para o que acontece com a inflação no Brasil subiram. Inclusive, quem contribuiu mais com essa alta foi exatamente o contexto da alimentação. Mas só não foi pior porque o feijão recuou um pouco. O feijão acabou tendo uma alta um pouco menos expressiva do que aquilo que se aguardava na primeira semana. Vamos ver isso no gráfico, os dados da Fundação Getúlio Vargas em relação ao IPCS, né, que é o da semana, Índice de Preços ao Consumidor da semana. A primeira semana trazia uma expectativa de alta para o feijão de 47,37%. Já na segunda semana, isso recua para 42,12%. Portanto,
é alta sim, continua bastante alta o valor do feijão, continua subindo bastante, mas ele perdeu um pouco de força, perdeu um pouco de ritmo de força essa alta do feijão. Continua elevado, continua trazendo impactos fortes em relação ao índice de preços ao consumidor amplo, mas agora um pouco menor, suavizou a situação nesta última semana, de acordo com os dados da FGV. Veja a seguir, Banco do Brasil prorroga a parcela de custeio do arroz para os produtores gaúchos. Vai ver ainda que os produtores de mandioca aceleram a colheita para aproveitar os valores mais altos. Assunto de logo mais aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta e nós retomamos agora o assunto café. E você que já acompanhou o que acontece com o café arábica, previsões para a temporada 2025-26 e também questões do clima, agora vai saber sobre o café robusta e conilon. Eu começo falando a respeito do cenário internacional. E se na última semana nós tínhamos o café robusta sendo negociado com fortes altas na Bolsa de Londres, isso muito por conta do Vietnã que deve ser castigado pelo fenômeno Laninha. Esse é um fator motivador que vai dando contexto para que o mercado dê mais valor às posições negociadas. Hoje nós temos uma espécie de ajuste na Bolsa de Londres. Os negócios vêm com queda, mas é uma queda pequena nesta segunda-feira. Vamos ver aqui Londres, posição de julho já não temos mais negócios, mas a posição de setembro tem sim, e ela vem com queda de 0,21% a 1.815 dólares por tonelada. Novembro vem totalmente na estabilidade, 1.841 dólares a tonelada, enquanto que a posição de janeiro, ela vem com 1.854 dólares por tonelada, com recuo de 0,16%, portanto, leves quedas hoje para o café robusto negociado em Londres, uma referência importante para o produtor de café do Espírito Santo, Rondônia e também Bahia. A colheita do café conilon aqui no Brasil está quase acabando. Segundo pesquisadores do CPEA, até o momento ela já soma 95% de toda a área em produção nesses estados que o Fabiano comentou há pouco, Espírito Santo, Rondônia e também na Bahia. Ao mesmo tempo em que a colheita avança, os preços também sobem. Isso não deveria acontecer se a safra fosse positiva. Ao contrário, a expectativa é de uma produção inferior, em especial no Espírito Santo, principal fornecedor da variedade aqui no Brasil. Os valores continuam muito elevados. A última semana também foi de alta para o preço da saca do conilon negociada no estado capixaba. Acompanhe comigo na sua tela como foi o movimento na semana anterior. Veja que o valor da saca de 60 quilos do café conilon tipo 6, peneira 13 e acima, começava a semana valendo R$ 404,41. Ganhou preço ao longo de toda a semana, dia após dia, e fechava na última sexta, dia 15, a R$ 412,41 a saca. Novo patamar recorde de preço para o conilon negociado no Espírito Santo. No acumulado deste mês de julho, os valores já subiram mais de 3% em relação ao fechamento do mês anterior. Acompanhe agora mais cotações para o Espírito Santo, tanto para o conilon quanto para o arábica, mas desta vez de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. E o Banco do Brasil vai prorrogar para outubro a primeira parcela do custeio, que venceria entre os dias 15 e 20 de julho,
para os produtores de arroz do estado do Rio Grande do Sul. Esse benefício concedido pelo Banco do Brasil, prorrogaram ao vencimento agora para outubro, acontece porque esses produtores, esses arrozeiros gaúchos, eles foram atingidos por enchentes no estado. E a decisão foi tomada na última sexta-feira, depois que a superintendência da instituição bancária recebeu e acabou concordando com os apelos dos representantes do setor e também no governo do estado. E essa condição climática desfavorável para a safra de arroz na atual temporada, que tanto faz com que o mercado se adeque a isso para que o produtor consiga pagar as suas aquisições, os seus contratos com os bancos, também afeta diretamente os preços no mercado atual. Os valores do arroz vêm subindo com essa oferta menor do produto no cenário físico brasileiro. De acordo com pesquisadores do CPEA, a demanda pelas indústrias compradoras está aquecida e eles estão fazendo aquisições antecipadas com medo de haver falta do produto no decorrer do segundo semestre deste ano. A última sexta-feira houve um leve recuo anotado para o preço da saca negociada no estado do Rio Grande do Sul, mas que nada interfere no acumulado do mês de julho. Acompanhe comigo na sua tela como os valores vêm sido negociados no estado gaúcho. A semana passada começava a R$ 50,50 a saca, ia para R$ 50,46 na terça-feira, subia na quarta-feira, dia 13, subiu mais um pouquinho na quinta-feira, fechando o dia a R$ 50,71 a saca, e na sexta-feira recuou um pouquinho, fechando a semana a R$ 50,66, queda no dia de 0,10%. No acumulado deste mês, ainda o valor está bem superior em relação ao fechamento do mês de junho. A alta é de 1,26%. Acompanhe agora, produtor, como estão os valores da saca de 30 quilos para o grão beneficiado. E no nordeste do país, a situação climática é crítica. Falta chuva, principalmente na região interiorana do Nordeste brasileiro. É uma coisa que não se repete no litoral, onde vem chovendo, de certa maneira, até de maneira regular. A Najara Pereira agora participa da Agricultura BR e fala quais são as culturas que, de certo modo, são prejudicadas ou algumas até beneficiadas com esta situação climática no Nordeste brasileiro. No nordeste do país, nesta época do ano, é comum chover bastante sobre o litoral da região. Isso por causa de instabilidades conhecidas como ondas de leste, que são bem comuns durante o inverno e que trazem chuvas principalmente sobre a faixa leste nordestina. E é isso que se reflete na umidade do solo, que está bem mais elevada aqui em toda esta área que vai do litoral da Bahia até o Rio Grande do Norte. Essas chuvas têm garantido melhores condições para as áreas produtoras de cana-de-açúcar aqui do leste nordestino, para algumas áreas produtoras de cacau do sul da Bahia e até mesmo áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. Só que essas instabilidades, elas não avançam pelo interior da região, que segue em situação crítica, com déficit hídrico, porque não chove desde o mês de janeiro deste ano. Agora, para os próximos dias, o padrão de chuva não vai mudar sobre o Nordeste. Amanhã, há expectativa para pancadas de chuva bem isoladas entre o norte do Maranhão e o Ceará, e principalmente aqui sobre a faixa leste da região. No interior, especialmente aqui da Bahia, sul do Piauí, expectativa de tempo bastante seco e quente durante a tarde. Ao longo da tarde, a máxima pode ultrapassar 34 graus aqui no interior do Piauí e também no Maranhão, e temperaturas mais amenas apenas no sul da Bahia, onde a passagem de uma frente fria traz chuva um pouco mais intensa e também deixa a temperatura mais amena. Algumas localidades podem ter máxima na casa dos 26 e até 22 graus durante a terça-feira. Ao longo dos próximos 5 dias vai chover bastante aqui no sul da Bahia e litoral leste. A gente observa aqui algumas áreas com mais de 30 milímetros e essa chuva então encharca o solo em algumas áreas produtoras de cacau. Já no interior da Bahia e boa parte do interior nordestino,
o tempo vai continuar bastante seco. Durante o próximo período, a situação não muda muito, vai continuar chovendo mais sobre a faixa leste da Bahia e as pancadas de chuva se estendem até o litoral do Rio Grande do Norte e também no norte do Maranhão. Essa chuva ela até avança um pouquinho mais aqui pelo interior da Bahia, atinge partes do recôncavo baiano, mas no interior da região nordeste, o tempo vai permanecer bastante seco ao longo dos próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até mais! Até amanhã, Nadiara. Por aqui, as informações são para o setor da mandioca aqui no Brasil. A colheita da raiz no país está mais adiantada este ano porque os preços estão bem atrativos. Os produtores estão acelerando os trabalhos no campo para aproveitar os valores pagos pela tonelada, que estão mais do que o dobro acima do que era visto nessa mesma época do ano passado. Vamos acompanhar os valores no estado do Paraná, que é o segundo maior produtor da mandioca aqui no Brasil, para ver como os preços vêm evoluindo. Enquanto na primeira semana de julho de 2015, o valor pago pela tonelada ao produtor do estado era de R$ 175. Na primeira semana de julho deste ano, a tonelada foi para R$ 389, uma alta de 122% no período, ou seja, mais do que o dobro. Essa alta no último ano aconteceu devido à menor oferta do produto aqui no Brasil, já que a área destinada à cultura reduziu devido aos preços muito baixos do ano passado, que você vê aí na tela, que nem chegava a cobrir os custos de produção do produtor. A expectativa dos analistas de mercado para o segundo semestre deste ano é de altas ainda maiores, isso porque deve haver escassez do produto para as indústrias processadoras. E a Agricultura BR agora fala sobre soja. Estamos chegando ao final do programa e agora vamos saber sobre os valores médios praticados no sul do país. E no sul do país, os dois produtores são estados do Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio Grande do Sul, a última semana foi marcada com queda para o valor da saca de 60 quilos da soja, na ordem de 0,8%. Já no Paraná, houve alta de 1,4%. Então vamos conferir o que acontece com a soja nesses dois estados. Nós temos aqui, na última segunda-feira, o valor de R$ 84,50 a saca de 60 quilos. Na terça-feira, o valor médio de R$ 83,75, subiu bem. Na quarta-feira, foi para R$ 85,75 a saca de 60 quilos. Na quinta-feira, R$ 83,50 e na sexta-feira melhorou um pouco, foi para R$ 83,75 o valor médio. Ainda assim, na semana passada, na última semana, 0,8% de queda para o valor médio da soja no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que esses valores consideram a mínima e a máxima diária em todo o estado. Agora o Paraná foi diferente. O Paraná teve alta, 1,4% de alta no estado do Paraná. Observe que na segunda-feira passada o valor era de R$ 85, a mesma coisa na terça-feira. Na quarta-feira foi R$ 85,50. Na quinta-feira o valor se repetia e já na sexta-feira passada o valor alcançou R$ 86,25, uma alta de R$ 1,25 por saca de 60 quilos no valor médio, ou de 1,4% para todo o estado do Paraná, valor médio subindo, portanto, no estado do Paraná para a saca de 60 quilos da soja. O programa está quase chegando ao fim, a gente dá mais aquela olhada na soja negociada na Bolsa de Chicago. Os valores por lá influenciam nos valores pagos aqui no Brasil também, por isso é importante ficar sempre de olho. O que acontece com a soja em Chicago nos últimos dias é uma oscilação bastante grande em função do clima nos Estados Unidos. A expectativa é de um verão por lá bastante rigoroso, no que diz sentido às temperaturas bastante altas e o clima seco. Nos últimos dias chegou a chover na região produtora do meio-oeste norte-americano e todas essas informações de mercado
mexem diretamente com os preços negociados com a soja. Hoje mais cedo a soja vinha caindo, vamos acompanhar os negócios de agora para saber se ela continua neste movimento. E a soja continua caindo, portanto, posição de agosto e setembro deste ano caem cerca de 0,5%. Agosto cai 0,79%, tem uma queda um pouco mais expressiva e negocia a soja a $10,64 por bushel. Setembro vem a $10,60 mais 25, com queda de 0,49%. E a soja negociada para novembro do ano que vem cai 0,52%, também sofrendo influência das últimas notícias a respeito do clima, ora positivas, ora negativas, mas que nesta segunda-feira vem em campo baixo. Novembro, portanto, negocia a soja agora a $10,51 mais 50 por bushel. E o dólar comercial no Brasil opera com oscilações muito próximo à estabilidade no dia de hoje, ora em queda, ora em alta, mas muito próximo da estabilidade do dólar comercial. Nós temos agora agora sim, totalmente estável, ia falar que estava ligeiramente em alta, agora totalmente na estabilidade do dólar, R$ 3,25 mais 5, o dólar vem exatamente no mesmo valor negociado da última sexta-feira. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.